sábios. Ele fala, não, eu entendo a sabedoria, eu criei a sabedoria, eu sou a sabedoria, eu sou o Logos. Isso tinha muito impacto para um grego. Eu sou a fonte, eu sou aquele do qual toda a lógica vem. Eu não tenho medo de qualquer filósofozinho que quer criticar todo mundo, não. Então, só para a gente lembrar o Deus ao qual os cristãos dizem crer. Então, é para abrir um pouco a sua mentalidade sobre o Deus que você crê. O seu Deus não seja um Deus de domingo à noite, de algo que você põe a roupa de igreja e volta para o mundo viver de verdade, porque ele não funciona na realidade. Ele precisa te impactar, ele precisa me impactar. E eu acho que ele está impactando, por isso que a gente está aqui. Vamos lá. Então, a gente trabalhou com algumas perguntas básicas. Eu não falei, né? Mas eu vou falar. Esse é o nosso livro-texto. Eu vou fazer um pedido na editora dele essa semana. Ele está saindo quanto? Tá 60 e alguma coisa. Tá quanto? 60 e alguma coisa. Tá 60 e alguma coisa. Fica entre 60 e 70. Eu tinha pego numa promoção, então é dela. Que ela já tinha encomendado, então eu tiro o olho. A não ser que você queira comprar dela. Eu aconselho muito... Não, se for por 100 é diferente. Tô brincando. Eu aconselho muito vocês terem o livro. Ele não é absurdo, ele é didático e ele é introdutório. Então, é o que a gente está fazendo aqui. Coisa básica e introdutória. Então, depois quem quiser, entre em contato comigo e a gente vai poder comprar o livro e aí vocês vão poder estudar em casa e acompanhar. Ele trabalha com algumas perguntas. 8. Eu não peguei as 8, porque algumas coisas vai dar eco lá aonde? No naturalismo. Eles estão próximos. Então seria redundante, né? Vamos fazer o tempo valer. Primeira pergunta, qual é a realidade última? Da onde vem tudo? O que há de verdade? O que há por trás do que a gente vê? Qual que é a raiz? Qual que é a fonte? Para o deísta, um Deus transcendente. Ele é superior. Ele criou e deixou funcionando aqui por conta própria. Ele não é imanente, ele não se envolve. Ele só é transcendente, ele é distante. Ele não pode se envolver. Porque se ele se envolvesse na cabeça do deísta, significa que ele falhou. Mas se ele é um Deus transcendente e perfeito, ele não pode se envolver no mundo. Entendeu? É um raciocínio que não é funcional para o Deus da Bíblia. Mas dependendo do Deus que você crê, funciona. O Deus da Bíblia não se coloca nessa posição. Ele não é soberano. Ele não rege, ele não determina. Ele não é o que dá o tom. Qual é a natureza do mundo? Ora, o que é isso que a gente vê? Qual que é a fonte dessa natureza? O universo criado por Deus. Ele é determinado, ele é pronto, ele é fechado. O universo está fechado e Deus está ausente. E ele trancou pelo lado de fora e não vai voltar. Esse é o conceito do deísta. Só há causa e efeito. Então vamos valorizar a ciência. Não existem milagres ou intervenções. De nenhum tipo. Em nenhuma hipótese. O que é o ser humano para o deísta? O ser humano, embora pessoal, ele reconhece a pessoalidade. Nós temos coisas além... Nós não somos uma máquina funcionando quadradinho. Tem alguma pessoalidade. Mas ele faz parte do mecanismo apenas. Então tudo que acontece está meio que determinado porque está preso no sistema. Não há possibilidade de mudança. A coisa vai seguir do jeito que seguir. Pau que nasce torto nunca se endireita. Uma frase da nossa cultura deísta. Ela pode se encaixar na cosmovisão deísta. Se você é o tipo de pessoa que fala assim, não há, ninguém muda não, só mostra quem é, então primeiro você está errado. Fique triste por isso, você está errado, porque nós estamos numa igreja cristã e a gente parte do ponto que Deus nos mudou.
Segundo, as pessoas mudam. Elas talvez não mudem do jeito que a gente quer. Aí já é outro problema, a gente está em uma questão de preferência. A gente já está trabalhando no nosso território e não no de Deus. Mas sim, para o deísta as pessoas não mudam. O ser humano não tem um sentido último. Ele não é a imagem de Deus. Ele é criado por Deus, mas ele não é a imagem de Deus. Vocês percebem que um cordão umbilical de valor e dignidade foi cortado agora? Porque quando eu sou imagem de Deus, eu tenho uma dignidade que advém do meu Criador. Ela é inerente a quem me criou. Se eu tiro quem me criou e corto o relacionamento, eu sou uma coisa dentro do sistema. Assim como a lagartixa. Espero que não tenha ninguém cruel aqui para matar a lagartixa. Mas se tiver, para o deísta você é a mesma coisa que uma lagartixa. Isso vai ter desdobramentos que a gente vai ver mais para frente. O que acontece com os mortos? Bom, os seres humanos podem ou não ter uma vida além da existência física. Aí é entre o deísta morno, o deísta frio, e o quente, né? Tem uns que são otimistas, vai que, né? Vai que ele volta, vai que ele busca a gente depois que a gente morre. Vai que ele não largou assim. Você percebe que todo ser humano, no fundo, quer alguma coisa. Nem que seja acabar com tudo. Varia entre o otimismo ou não do deísta. Então, dependendo da pessoa que você lê que for deísta, ou do que você vê sobre ele, é aquela coisa, né? Se eu tô bem, aí tá tudo bem. Se eu tô mal, eu prefiro que acabe com tudo, eu não quero me encontrar com esse Deus transcendente que eu não conheço, porque vai que ele é mal, né? Melhor que ele não exista. E é muito cômodo. Por que sabemos de algo? Qual que é a raiz do saber? Eu até brinquei, né? Como eu sei que eu sei? Como você sabe que está aqui? Ou como eu sei que você sabe que está aqui? Eles ficavam filosofando algumas coisas nesse sentido. Então, como saber? Da onde vem o saber? Por causa da nossa razão autônoma. O problema não é envolver a razão, porque nós assumimos que a razão foi criada por Deus. Qual é o problema naquela frase? Autonomia. Eu não sou contingente, agora eu me torno suficiente. Eu me torno autônomo. Eu me torno criador da realidade. Eu não interpreto a realidade, eu crio a realidade, de acordo com a minha razão. Parece só uma frase, mas os desdobramentos disso são absurdos. E eu vou dar um exemplo daqui a pouco. E pela ciência podemos conhecer o universo e inferir, porque Deus não se revela, isso daqui foi para a lata do lixo, não há revelação de Deus nenhuma, porque esse Deus está longe. Então nós podemos inferir algo sobre Deus. Não há pecado ou queda. Tudo foi criado como está e não haverá mudança. Então não foi criado tudo bom, como o cristianismo diz, e houve uma queda e a gente está vivendo nessa queda. Para eles é isso aí mesmo, é o que há. Foi criado desse jeito, está assim e está tudo certo. Logo, eu pergunto, para uma pessoa desse tipo, não no primeiro momento que eles tinham uma raiz cristã, mas para uma pessoa desse tipo, se eu mato alguém, eu sou mau? Eu sou bom se eu ajudo alguém? E aí? Qual que é a moralidade fruto do deísmo? Não há moralidade fruto do deísmo. O deísmo não impõe uma moralidade. Aonde você estiver, você vai pegar a moralidade que está ali, porque é o que está funcionando ali. Ainda há um Deus, mas ele não dá pitaco no nosso esquema, não. Então, se você está traindo sua esposa, se você bebe, dirige, mata alguém, está tudo certo, está tudo bem, porque não está tudo mal, então está tudo neutro. Então, a gente vive num ambiente onde é assim. As pessoas querem que exista um Deus, mas elas não querem que um Deus invada a vida delas e reordene ou fale alguma coisa que faça elas se sentirem ofendidas. Lembra do Jesus Cristo ou o Deus que funciona para você? O próprio termo, um Deus que funcione para você. Ou seja, ele é um Deus contingente à minha necessidade.
Assim como uma roupa. Eu pego essa, Hogwarts, beleza? Não, agora eu troco, quero uma polo, não troco. Agora funciona, depois não funciona, enfim. Deu para entender o deísmo até aqui? Tá dando para acompanhar? Vamos lá, vamos voltar. Não, vamos lá. Vamos lá, só para a gente voltar. Por algum motivo, desde que eu descobri que tem essa lousa aqui, eu arrumo um motivo para escrever. Eu tenho espaço, mas eu escrevo nela. É porque é como se fosse um espaço separado na minha cabeça. Mas vamos lá. Há um Deus, mais ou menos ausente, depende da sua posição. A natureza é criada, não há valores, não há pecado, não há bem, porque não há mal, e não há antítese, e não há muito interesse numa moralidade se não tem ninguém falando que é certo e errado. Existem variações, não é algo fechado, como toda crença. Você tem um grande consenso, mas não é algo fechado. Agora eu vou falar sacada para você identificar um deísta. Você vai chegar para deísta. Não, tô brincando. Geralmente ele é achado no termo, quem consegue ler? Força cósmica. Eu acredito em uma força cósmica. Uma energia, uma mente. Quem já viu aqui Capitão Marvel? Quem já viu? Levanta a mãozinha. Eu não vi, então não dá spoiler. Mas eu sei que lá tem uma personagem que nos quadrinhos chama... Eu não lembro agora, mas eu acho que é mente cósmica, mente suprema. Ou dependendo da tradução, mente superior. E é um grande cérebro que as pessoas morrem e são absorvidas para essa mente. Da raça Kree. Não, é dos quadrinhos, qualquer um pode ler. Só faz uns 50 anos que existe a raça Kree. Mas tá tudo bem. Então, força cósmica. Isso foi spoiler. É importante. Então, força cósmica. Vamos lá. Vamos deixar que ninguém ouviu que ele aparece no começo do filme. Força cósmica é algo neutro, não é pessoal, não é próximo. Ou um criador distante. Se você tiver um linguajar mais gospel, mais de igreja, não quiser ofender ninguém, você descobre o deísta ali. Ele despersonalizou Deus. Ele quer que Deus exista, mas ele arrancou a cara de Deus. Ele não quer ver Deus como um espelho, que ele olha para Deus e se enxerga. Ele tirou a cara de Deus. Ele quer que ele exista em algum lugar, mas guardado no armário. E qual que é a resposta do cristianismo para isso? O teísmo cristão. Vou dar uma prévia, hein? Jesus Cristo, Deus homem, ele é transcendente, mas ele se envolve. Ele é bom e santo. Ele é puro num nível diferente, mas ele também é bom. Ele implica moralidade. Ele dá uma norma de vida. Aí ele já começa a bagunçar a nossa agenda. Você já leu a Bíblia em algum momento? Eu vou abrir o coração um momento para vocês abrirem o coração também. Você já leu a Bíblia em algum lugar que falou: Deus, como eu gostaria que isso não estivesse aqui, minha vida seria mais fácil? Fala a verdade, vamos lá. Quem já passou, levanta a mão. Quem já em algum texto já olhou e falou: nossa, minha vida seria mais fácil se eu não tivesse essa exigência aqui. Ah, bando de hipócrita aí. Mas enfim, é a sua cosmovisão trabalhando para te defender. Falando, a resposta certa não é falar isso. Mas no fundo a gente está lutando contra a Bíblia o tempo todo. Amar a ponto de morrer. Ah, Deus. Eu preferiria que não tivesse lá. Mas como está lá, a gente tem que obedecer. Mas enfim, ele coloca uma norma de vida. E está aberto a negociação? Se eu ouvir algum versículo e negociar comigo e talvez eu mudarei, Deus falando, alguma coisa assim, não tem. Só vai ter se você escrever. Então existe uma revelação externa do transcendente que invade a criação para poder se relacionar com a criação. Porque se ele ficasse do lado de fora, ninguém saberia que existe esse transcendente, esse Deus, ou se você escolher essa força cósmica. Então existe uma palavra de Deus.
O cristianismo ele tem resposta para o deísmo. O cristianismo e o deísmo não dá certo. Parece pegadinha, né? Mas a gente vai entrar. No naturalismo não há Deus. Nietzsche disse, se não há Deus, tudo é possível. É possível? A melhor tradução é possível? Ou é permitido? Se não há Deus, tudo é permitido. Logo, no naturalismo não há Deus. Então, vai viver sua vida. Não, tá tudo bem. Vai. Você vai ver onde você vai parar. Olha a troca. Ele usa um termo que talvez não faz tanto sentido pra gente. O silêncio do espaço finito. Eu não sei por que o James Sire usou, mas eu vou colocar, vamos respeitar o autor, morreu ano passado. Houve uma troca aqui. Antes, a palavra de Deus era o meu espelho. E eu olhava para ela e ela dizia o que eu devo ser, como eu devo não ser, como eu devo me relacionar. Agora, no naturalismo, não há um Deus ausente. Não há Deus. A gente transcendeu. Já deu de Deus. Já era. Passou. Superamos. E aí, eu olho para mim mesmo, para procurar sentido, valor e resposta. Isso daí vai caminhar numa descendente de autodestruição que vai ser chocante. Mas essa é a melhor analogia, a melhor imagem que eu pensei. O homem olhava para a palavra de Deus para interpretar a si e ao mundo, e agora no naturalismo ele joga fora Deus, abaixa a Bíblia, não queremos saber, nós olhamos para nós. Agora a razão que estava no segundo lugar, agora ela subiu para o primeiro lugar absoluto. Sabe a figuinha infinita de quando você brincava de criança, ninguém podia tocar em você? É o conceito do naturalista. Ele transcendeu Deus, não funciona. Ele é café com leite num debate, mas ele acha que já é adulto. Então a pequena conexão que havia entre a crença em Deus ou algum criador, seja lá quem for, é de fato rompida. E o naturalismo, ele pode ser um termo intercambiado com materialismo. Materialismo já é mais conhecido, já é mais famoso para a nossa realidade. Então talvez eu vou trocar uma hora ou outra, mas a raiz é a mesma. A gente volta para o quadro. 1700 e alguma coisa, 1700. Antes de 1750, eles colocam, alguns estudiosos, o naturalismo. Só que ele se estende não até ontem, não até século passado. Tem naturalista hoje, ele se chama de materialista. E tem de vários tipos. Tem de todo tamanho, modelo e motor que você quiser. Então, você vai perceber alguns dos autores que talvez você leia, ou que talvez você gosta, que produzem arte, talvez para você, enfim. E eles se encaixam como materialistas. Só que tem algumas diferenças que a gente não vai tratar aqui, mas se você comprar o livro, você vai poder ler e é muito doido. Ele vai diferenciando muito bem. Então, entre 1600 e 1750, ele se desenvolveu. Você percebe? 150 anos para se desenvolver. E ficou. Ela se tornou uma tese. Se tornou uma tese inquestionável. O naturalismo é a regra na academia. Você invade, se você quiser falar em outro termo. É como se o pressuposto fosse o naturalismo ou o materialismo. E você parte da cosmovisão deles para debater. É aí onde muitas pessoas fracassam na faculdade. Eles, ou nós, fica mais fácil, debatem da sua cosmovisão cristã, ou pseudo-cristã, que a pessoa cresceu na igreja, mas ela nunca estudou muito a Bíblia, mas ela se diz cristã, então ela acha que o que ela está falando é a mesma coisa que aquele cara está falando. Mas são territórios diametralmente opostos. São as palavras parecidas, mas o significado é outro. E é aí onde a gente perde a capacidade de compreender os outros. Nós pressupomos que as palavras que nós e os outros usamos têm o mesmo significado, mas não têm.
Então nós temos pessoas desse tipo, inclusive dentro da igreja, dentro de qualquer lugar. E eu vou provar para você. Eu tenho um professor mineiro lá no seminário que eu faço, né? Mas ele é muito mineiro. Tem algum mineiro aqui? Tem alguém? Não se ofenda, eu gosto de mineiros. Eu morei em Minas 2 vezes. E a segunda vez foi por opção. A primeira não. Ele fala assim, vou provar para vocês. E ele dá um sorrisinho que faz você ficar com vontade de ver a explicação. Então não há Deus, não há nada além do que vemos, matéria, espaço, é isso que tem. Tempo, é isso daí. Lide com isso. É só isso. Não importa os desdobramentos psicológicos, etc., que vai ter sobre você. Um dos exemplos do naturalismo, assim, o nome, Charles Darwin. Querendo ou não, ele tinha uma raiz em alguma crença em Deus. Mas ele foi estudando e acreditando como verdade muita coisa. Não que tudo que ele estudou não presta, muita coisa presta. Só que se você tomar como verdade absoluta, ele tem que substituir a base da crença em Deus. Então muita gente boa, com boa intenção, criou coisas que acabou levando muitas outras a se lascarem. A vida é assim. Charles Darwin é um dos exemplos claros. Eu vou pular para isso, por quê? Porque a base e o ambiente, o contexto disso é praticamente o mesmo do deísmo, só o tempo foi passando. É o iluminismo acontecendo, um monte de gente valorizando a razão, metendo pau no Deus do cristianismo ou em qualquer divindade e falando que a gente tem que se libertar. Qual que é a realidade última para o naturalista? Já está mudando. Ó. Não há transcendente ou Deus. Não tem nenhum Deus que foi embora. Se para o deísta ele é órfão, mas ele sabe que há um pai, para o naturalista ele é independente, ele é autogerado. Não há pai, está longe, está fora, já é impossível cogitar. E aí daquele que diz que há um pai. A gente está aqui porque está aqui. E boa. Vamos achar resposta para preencher as lacunas disso. Só a matéria e ela sempre existiu e existirá. Esse existirá não quer dizer que todo mundo defendia isso, mas vamos tratar assim. É um exemplo reducionista para a gente estudar. Qual a natureza da realidade do mundo? O cosmos existe como uma uniformidade. Não há mudança, não há interação, então está tudo caminhando como máquina. Causa e efeito está amarrado. Teoricamente, nesse sentido, não haveria espaço para nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de sorte. Não sei se você acredita na sorte. Eu não acredito na sorte. É um sistema fechado. Se ele é um sistema fechado, significa que você não pode abrir. Nós estamos enclausurados. O deísta acreditava que Deus saiu e trancou pelo lado de fora. O materialista, o materialista, o naturalista, ele se trancou pelo lado de dentro e esqueceu onde está a chave. Porque ele não quer que exista um Deus que o abandonou. Está pegando a sutileza do negócio? Quanto mais distante de Deus, menos eu quero esse Deus. Mas a gente vai perceber como fica evidente a necessidade desse Deus. 8:55. Vou ser pontual. Quem quiser ir ao... Pronto. Puxa aí pra mim, por favor, John. Como eu aprendi em Minas, né? Entra, senta e não atenta. Vamos lá. Beleza, vamos voltar. A gente parou sobre a natureza da realidade do mundo. Agora a gente vai pensar um pouco sobre o ser humano. O que é o ser humano para um naturalista? E ali eu coloquei naturalismo e ateísmo como iguais, porque
Você não pode ser um naturalista puro e falar que não há transcendente e ao mesmo tempo crer que é um transcendente, sendo que a máxima é negar o transcendente, entendeu? Aí você vira um deísta. O gnóstico seria o deísta? Ele se encaixa. É porque é difícil selecionar e colocar. Mas ele acredita em um Deus. É que depende. Se ele acreditar em um Deus pessoal que se revela de alguma forma, aí sim. Agora o agnóstico está mais próximo. Então é difícil pegar as minúcias e encaixar todo mundo, né? Para estudar esse negócio, isso daqui é bastante filosófico. Você precisa dar uma expandida e não colocar assim. Porque quem é do ambiente de igreja sabe. As pessoas perguntam assim. Vamos lá. Uma pergunta muito óbvia que alguém já fez, sei lá. Beber bebida alcoólica é pecado? Bem óbvio. Resposta: sim, não. As pessoas querem isso. O pastor pregou isso tem 2 semanas, né? 2 ou 3 semanas. As pessoas querem isso. Sim. Ei, vamos encher a cara. Não. Sou hipócrita, mas Jesus fez vinho. Tem umas perguntas que não é pergunta de sim ou não. Por mais que a resposta seja não, não é pecado, isso está claro lá. Só que você entender o que a pessoa quer saber é diferente de explicar a dúvida que ela tem. E às vezes a pessoa faz uma pergunta e você gera mais dúvida nela. Porque varia com a motivação, varia o contexto. Às vezes ela faz uma pergunta para te pegar e depois fala, mas você falou isso, isso e isso. Então é complicado. Aqui a gente não está colocando tudo a nível de sim e não. A gente está estabelecendo um pano de fundo baseado no universo ao lado.